Sejam muito bem-vindos a mais uma Pílula de Sobriedade. E olha, hoje a gente vai direto para uma pergunta que eu sei que já passou pela cabeça de muita gente aqui, inclusive talvez a sua. Você já se pegou numa sexta-noite, já no terceiro drink, pensando, amanhã eu vou me odiar por isso? E bebeu mesmo assim? Pois é, isso tem explicação. E essa explicação não tem nada a ver com fraqueza ou falta de caráter. Tem tudo a ver com o que acontece lá dentro do seu cérebro. Então, bora entender isso juntos. Vamos começar com uma coisa que a gente raramente para pensar. O cérebro não é uma coisa só. A gente tem uma parte dele, o córtex pré-frontal, que é basicamente o nosso gerente racional. É ele que lembra que no ano passado você bebeu demais e ficou 2 dias horrível. Ele tem razão, e você sabe disso. Só que tem uma outra parte, o sistema límbico, que opera numa lógica completamente diferente. Ele não quer saber de amanhã, ele quer o alívio agora. E o que o álcool faz com o tempo é ir enfraquecendo a voz do gerente racional e colocando o sistema límbico cada vez mais no controle. Sabe aquela sensação de que você sabia que não devia, mas bebeu mesmo assim? É exatamente isso acontecendo em tempo real. Aí entra um conceito muito interessante que a psicologia chama de sequestro emocional. É quando uma emoção forte, ansiedade, vergonha, solidão, assume o controle antes que o raciocínio consiga reagir. E o álcool é um dos atalhos mais rápidos que o cérebro conhece para interromper esse sequestro. O problema? Ele não resolve nada. Ele só adia. A ansiedade que você anestesiou na sexta volta no sábado de manhã, maior, mais pesada e ainda com um bônus de culpa por cima. E aí o ciclo recomeça. A emoção difícil pede alívio, o álcool oferece o atalho, o cérebro aprende que esse é o caminho. Quanto mais vezes isso se repete, mais automático fica. Até o ponto em que a pessoa nem sabe mais qual emoção veio primeiro. Ela só sabe que precisava beber. Mas tem uma coisa aqui que é ainda mais fascinante e traiçoeira. O prazer do álcool começa muito antes do primeiro gole. É sério, o cérebro já começa a liberar dopamina, que é o neurotransmissor da antecipação, só de pensar na bebida, de planejar o happy hour, de ouvir o som do gelo no copo. Isso significa que parte do prazer já foi consumida antes de você beber qualquer coisa. E quando o álcool finalmente chega, o cérebro precisa de mais para fechar a conta que ele mesmo abriu. Com o tempo, o que era antecipação de prazer vai virando antecipação de alívio. E essa mudança é silenciosa, mas é decisiva. E aí a gente volta para a pergunta original. Se você sabe que vai se arrepender, por que continua? Porque o arrependimento acontece no córtex pré-frontal. Aquele gerente racional que, como a gente já viu, vai perdendo força com o uso repetido do álcool. Ou seja, a parte do cérebro que sente o arrependimento é exatamente a parte que o álcool vai enfraquecendo cada vez mais. Não é hipocrisia, não é descaso. É o mecanismo da dependência funcionando direitinho para garantir a própria continuidade. E entender isso muda o jogo. Porque quando você para de se perguntar por que eu sou assim? E começa a perguntar, o que está acontecendo comigo? A culpa dá lugar à curiosidade, e a curiosidade leva ao conhecimento, e ele te liberta. Ou seja, é o mecanismo do vício já se estabelecendo no seu sistema. Então preste atenção nas informações do seu corpo e da sua mente para não cair em armadilhas. No próximo episódio, a gente vai mergulhar num tema que pouca gente encara. O papel da vergonha em manter a dependência viva. Porque, às vezes, o que nos impede de pedir ajuda é exatamente a vergonha de imaginar o que os outros vão pensar. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha. Pode ser a pílula que alguém precisava hoje. Grande abraço e até a próxima!